canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde e em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante, e hoje falaremos sobre adolescência prolongada. Quem vai nos ajudar a entender, essa temática, esse fenômeno da contemporaneidade ou da pós-modernidade? A psicóloga clínica, psicanalista também, mestre em educação, Leia Souza Alves de Araújo. A Leia, que está aqui conosco e falará sobre a questão da adolescência prolongada, ela tem uma vasta experiência no trabalho com adolescentes e com jovens e jovens adultos. Por quê? Porque além do consultório particular no qual ela atende, a Leia também trabalhou um bom tempo na divisão de assistência ao estudante na Universidade Federal de Uberlândia, como o próprio nome diz, dando assistência às questões psíquicas, psicológicas dos estudantes. Além disso, a Leia também teve uma grande participação e desenvolveu um excelente trabalho na clínica psicológica do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. E foi nessa clínica, inclusive, que a Leia foi a minha supervisora. Se eu me transformei em psicólogo, em grande parte, e bota grande parte disso, eu devo a atuação profissional, acadêmica, de orientação nas linhas da psicologia, em especial a psicanálise, nas mãos da Leia. Eu sou um pupilo da Leia. Leia, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite e vir falar sobre esse universo da adolescência. Primeiramente, eu quero agradecer você pelas palavras e é um prazer estar aqui com você, ver que você se tornou um excelente psicólogo e está aí ajudando a divulgar a psicologia, a saúde mental, um trabalho de grande valor. Parabéns por esse trabalho. Obrigado, Leia. Muito obrigado mesmo. Para mim, em função de tudo isso, é uma honra ter você aqui. Obrigada. E por isso mesmo não quero perder nem um segundo. Vamos começar falando e gastar todo esse nosso programa ajudando as pessoas a entenderem a questão da adolescência, em especial da adolescência prolongada. Isso. O que é a adolescência, Leia? Pois é, para a gente falar sobre adolescência prolongada, a gente primeiro precisa entender o processo de adolescência, Para a gente entender o processo de adolescência, a gente precisa diferenciar entre a puberdade e a adolescência. A puberdade, ela é um processo físico, biológico, que é caracterizado por muitas mudanças corporais. Isso é visível porque, por exemplo, nas famílias, quando a menina começa a crescer, os pais já falam, tá ficando mocinho, tá ficando mocinha. Por quê? Porque há o estirão do crescimento, há o crescimento dos pelos pubianos, a mudança de voz, a formação de acne, Então, uma série de características. Na menina, dos 11 aos 13 anos, acontece a menarca, que é a primeira menstruação, e no menino, a primeira ejaculação, que se dá por volta dos 12, 13 anos. Isso então, em aspectos físicos, orgânicos, Então, esse é o processo que a gente chama de puberdade. Sim. Já a adolescência, ela está ancorada no processo da puberdade, porque ela é desencadeada justamente com essas modificações corporais. Então, a adolescência, ela envolve o processo biológico, mas ela é mais do que isso. Ela é um processo social, cultural, psicológico, comportamental, em que há uma série de mudanças psicológicas, sociais, nestes jovens. Então, Leia, como a adolescência é também um fenômeno sociocultural, isso ajuda a entender por que pode acontecer, às vezes, dela começar mais cedo, como tem acontecido, e também terminar mais tarde, como a gente veio discutir. Isso. A gente tem visto hoje essa característica em uma parcela da sociedade que está havendo esse prolongamento da adolescência, que é o tópico que a gente vai abordar mais no segundo bloco. Okay. Então, eu gostaria, para a gente entender melhor desse prolongamento da adolescência, explicar melhor
o que é a adolescência, né? Então, tá. A questão das idades, a questão do término, porque a gente sabe que o desenvolvimento psicológico, ele não é assim tão certinho, né? Começa nessa idade e termina naquela. A gente tem alguns parâmetros, uma etapa mais ou menos definida, que pode se dar antes ou depois. Sim. Então, a adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela tem duas etapas, que vai dos 10 aos 16 anos e a segunda etapa que vai dos 16 aos 20. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preconiza a adolescência dos 13 aos 18 anos. Então, para efeitos legais, né, a gente tem que esse término da adolescência se daria aos 18 anos, podendo se estender às vezes até os 21 anos, quando até a pessoa já tem condições de responder civil e criminalmente pelos seus comportamentos. Então, mas isso é apenas um marco, né? Não quer dizer que as coisas acontecem de forma rígida. São referenciais, né? Então, voltando à questão da adolescência, a adolescência é um processo mais amplo, mais complexo, que envolve questões de ordem emocional, afetiva, social. A própria palavra adolescência, ela tem uma dupla origem etimológica. Ela vem do latim e é o ad para olecer, crescer. Então, a nossa tendência ao crescimento. Mas ela tem também uma segunda vertente, que é o adolescer, que é a origem da palavra adoecer. Então, é um período propenso para o crescimento, mas também para o adoecimento, entre aspas. O adoecimento que a gente fala aí são os momentos de crise, os momentos de questionamento, né? O adolescente, a tendência do adolescente é não aceitar as coisas. O reinado da família, vamos dizer assim, que ele se dá até mais ou menos a adolescência. É claro que as características familiares sempre vão estar presentes na gente, mas com a entrada na adolescência ganha força os grupos sociais, os grupos de amigos. Inclusive a gente tem as redes sociais hoje, então os grupos das escolas, dos clubes, das redes sociais, né? Isso tem mais influência no adolescente do que às vezes a família. E agora é o momento dele flexibilizar os valores, as crenças, as ideias, os costumes, as roupas. Até então às vezes era o pai, a mãe que escolhia uma roupa, que levava para uma determinada religião. Então agora não, agora é um momento, e é um momento necessário, um momento de questionamento, em que ele vai dizer, não quero isso, pai, não quero isso, mãe, eu quero aquilo que o meu colega está vestindo, aquilo que o meu colega está fazendo, né? Então é um momento de crise, que a gente chama um momento mais revolucionário. Inclusive eu estava vendo nesse final de semana, né, a vinda do Papa, e o Papa falou muito sobre isso na Jornada Mundial da Juventude, né? E dessa juventude que 90% do público era adolescente, e muitos provavelmente adolescentes prolongados. Mas nós vamos falar disso no segundo bloco para entender melhor o que é o prolongamento dessa adolescência, certo? Nos aguarde, nós voltamos logo falando. E o adolescente, quando ele vai prolongando essa fase, né, da sua vida? Voltamos já.